gostaria de deixar, irmãos, para, aleluia, para a nossa reflexão, irmãos, o Salmo de número 126. Glória a Jesus. Verso de número 5 e o 6. Nos diz assim a santa palavra do Senhor: o que semeia com alegria cegarão com cânticos de alegria. Louvado seja Deus. Não, desculpe. Os que semeiam com lágrimas cegarão com cânticos de alegria. Aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando, voltará com cântico de alegria, trazendo consigo seus molhos. Louvado e engrandecido é o nome santo do Senhor. Nós aqui, irmãos, estamos vendo o texto que, aleluia, nos fala, aleluia, da palavra do Senhor, porque a semente que aqui, aleluia, é representada pela palavra de Deus. Nós vimos, irmãos, que o Senhor Jesus, ele nos trouxe uma parábola do semeador. O semeador, aleluia, saiu para semear. Glória a Jesus. E ali, ao sair a semear, uma parte da semente caiu no meio do caminho, outras caíram sobre, aleluia, no meio aos pedregais, outra parte caiu entre os espinhos, e a outra parte caiu em terra boa. Louvado seja o nome santo do Senhor. E nós temos esta incumbência, nós fomos chamados para levar a preciosa semente, aleluia, nós fomos chamados, aleluia, para fazer esta tarefa. Glória seja dada ao nome santo do Senhor. Então nós, aleluia, temos que levar a preciosa semente para este mundo, aleluia. E muitas vezes a semente, aleluia, são levadas chorando, porque, aleluia, não é fácil pregar para este mundo, ver a nossa família no mundo. Muitas vezes, aleluia, para Jesus ver a nossa família se perdendo. Glória seja dada ao nome santo do Senhor. E a nós, aleluia, muitas vezes levamos esta palavra, muitas vezes, às vezes sentindo-se assim triste, porque o trabalho da semeadura, o trabalho para, aleluia, de semear não é fácil, porque nós vemos, irmãos, que há mais dificuldade para ser aceita a palavra do Senhor do que ela realmente ser aceita. Porque, aleluia, nós vemos, irmãos, que quando o semeador saiu a semear, uma parte da semente caiu no meio do caminho, veio as aves e arrebataram e comeram. Aleluia, isso representa o diabo. O diabo veio, nós jogamos a semente, aleluia, até as pessoas, até mesmo, aleluia, recebe com alegria, mas chega o diabo e arrebata a palavra e tira a palavra. Glória seja dada ao nome santo do Senhor. Nós vimos também, aleluia, que quando a Bíblia fala que quando o semeador jogou, aleluia, caiu uma parte no meio dos pedregais, aleluia, cresceu por um tempo, mas por não ter, aleluia, terra, por não ter firmeza, terminou, aleluia, ali secando, o sol queimando, secando, e ali, aleluia, a semente não produziu seu fruto. Porque, aleluia, muitas vezes existem pessoas que até recebem, aceitam, mas depois no fim termina se afastando, porque o mundo sufoca. Glória seja dada ao nome santo do Senhor. Nós vimos também, aleluia, na questão, aleluia, da semente que caiu sobre os espinhos, também ali representando o mundo que sufoca, vai sufocando e não dá o crescimento, aleluia. E mais afim, nós vimos que a semente caiu em boa terra, aleluia. Então nós observamos, irmãos, que não é fácil pregar a palavra do Senhor, porque nem todas as vezes o povo irá receber a palavra de Deus, aleluia. Mas, aleluia, glória a Deus, existe uma promessa de Deus, que aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando, vai voltar com seus molhos. Louvado seja Deus. Aquele que, aleluia, vai levando a sua semente, aleluia, com lágrimas, com alegria, nós vamos cegar, aleluia. Um dia nossa, aleluia, glória a Jesus, nós vamos ter, aleluia, a recompensa de Deus. Nós vamos ter, aleluia, glória a Jesus, o galardão que nós, aleluia, que o Senhor ele tem preparado para nós. E neste momento também eu gostaria de louvar, irmãos, aleluia, e que os irmãos, aleluia, glória a Jesus, medite na letra deste hino.
Jesus. Louvado seja o nome santo do Senhor, porque muitas vezes existem pessoas que se preocupam. Eu preguei tanto, eu preguei tanto e o povo não se converteu na minha pregação. Aleluia. Mas o aleluia, aprenda nesta noite que o que convence o homem não somos nós, é o Espírito Santo. É Ele que convence. Aleluia. Louvado seja o nome santo do Senhor. Aleluia. Porque aleluia, o nosso trabalho é levar a palavra. E para quem faz o homem se converter é Deus. Glória seja dada ao nome santo do Senhor. Então, aleluia, vamos fazer o nosso trabalho e Deus vai fazer o dele. Louvado seja Deus. Que Deus nos abençoe. Glória a Jesus. Graças a Deus, irmão, pelas palavras, os hinos que nós já ouvimos aqui, né? Mas agora a gente vai ouvir mais o Senhor falar conosco, né? Esse é o trabalho da nossa pastora Pedro. Eu saúdo a igreja com a paz do Senhor. Igreja amada do Senhor, eu convido os irmãos para ficarmos em pé e a gente ler a palavra de Deus. Glória a Deus. Abramos a nossa Bíblia no livro aqui, na carta aos Hebreus, sete, e 26. Glória a Deus. Vamos ler o texto que diz assim: porque nos convinha tal sumo sacerdote, santo, inocente, imaculado, separado dos pecadores e feito mais sublime do que os céus. Obrigado, Deus, por essa palavra. Usa ela e fala aos nossos corações nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem tomar assento. Amados, estamos nesse culto chamado de reunião secreta que a gente faz a cada última quarta-feira, e hoje é quarta-feira de cinza, ou seja, o povo se gastou tanto que só estão as cinzas, né? Mas nós estamos aqui de pé. Glória a Deus. Né? Com toda a energia, vigor e poder de Deus e do Espírito Santo para buscar as cinzas. E eu gosto porque Deus, Ele é especialista em fazer vaso novo. E eu li aqui nesse texto que fala sobre o sumo sacerdócio de Cristo, e ao mesmo tempo fala do o grande Redentor, tá? Demonstra, deixa bem claro que ele é o grande Redentor. O que é redenção? É o ato pelo qual Deus, Ele nos liberta da escravidão do pecado. Porque antes
nós estávamos acorrentados, presos às correntes dessa vida. E correntes essas que são muitas. Quantas pessoas estão acorrentadas na prostituição, no vício, no adultério? Quantas pessoas estão acorrentadas nos deleites dessa terra, no dinheiro, no seu status, né? E a gente vê que são muitas as correntes que muitas vezes o homem por si só não consegue se libertar, não consegue se soltar. E quantas pessoas eu já vi chorando, chegaram para mim, eu estava trabalhando um dia desse, chegou uma moça para mim, jovem ela, mas ela está no vício do alcoolismo, e ela disse: moço, eu falo 6 idiomas, falo russo, inglês, espanhol e outros lá que ela disse, e eu estou nesse vício aqui. Se você vê no meio dos alcoólatras lá, ela parece uma nenhuma. E a gente vê que aquilo é o quê? Corrente, que ela não consegue se libertar, é muito forte a corrente. Então, existem muitas correntes que estão por aí acorrentando as pessoas, e elas, por mais que queira, porque aparentemente a pessoa está livre, mas espiritualmente a pessoa está acorrentada, está amarrada, e sozinho ela não consegue. Ainda que ela clame, ela não consegue, ela precisa de alguém para lhe ajudar, tá? Porque é necessário que alguém chegue com uma chave para romper esse cadeado e soltar essas correntes. E nós temos a chave. Nós temos a chave, porque o Senhor, Ele está conosco. Então, a libertação, ou seja, a redenção, é o ato pelo qual Deus, através do seu Filho Jesus, Ele liberta as pessoas. E a chave que Deus usa para libertar esses acorrentados somos nós. É através de nós que Deus, Ele vem nos levando até determinadas pessoas com a chave, que também é a palavra, e que quando a gente dá a palavra, essa chave que é a palavra abre as portas, quebra as correntes, e aí aquela pessoa é liberta pelo poder da palavra e pelo convencimento do Espírito Santo de Deus. Então, devemos glorificar por ter esse poder, por ter essa dádiva de Deus, por ter esse privilégio de ter em nós essa autoridade de poder libertar as pessoas, tá? Então entenda bem, o Senhor, Ele aqui, Ele tira esse texto, porque nos convinha tal sumo sacerdote. O sacerdote é aquele que apresenta, no caso de Israel, o sacerdote, ele apresentava diariamente o sacrifício, né, para pagamento do pecado de alguém. Ou seja, alguém pecava, e para aplacar a ira de Deus no Antigo Testamento, essa pessoa trazia um sacrifício ordenado pelo sacerdote, e o sacerdote apresentava aquele sacrifício a Deus, e o pecado daquela pessoa era coberto, e ela se sentia perdoada. E o sumo sacerdote era aquele que apresentava o pecado da nação, de todas as pessoas, tá? Então, aqui está dizendo que porque nos convinha tal sumo sacerdote, que é quem? Jesus Cristo. Ele é o sumo sacerdote. Por quê? Ele não veio
O homem não era perdoado, mas sim era coberto o seu pecado. Agora não. Agora o seu pecado é apagado completamente, tá? E perdoado, não há mais nenhuma lembrança do seu pecado. Por quê? Porque antes era sangue de animal, agora é sangue de ser humano, de homem como eu e você. Então entenda. Aí ele diz aqui, esse sumo sacerdote, como era ele? Ele era, santo. O que é santo? Separado para uso exclusivo de Deus. Santificação é isso, tá? E Jesus Cristo era uma pessoa santificada, então ele era preparado, ele era separado para uso exclusivo de Deus. Jesus estava aqui fazendo a vontade de Deus. Ele mesmo disse: eu não falo de mim mesmo, mas daquele que me enviou. Então, uma das qualidades dele era o quê? Santo. E se Jesus, o nosso sumo sacerdote, era santo, nós também temos que ser santos. Porque Deus diz na primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 1, versículo 15, versículo 16, o texto sagrado diz assim: assim como é santo aquele que vos chamou, sede vós também
são desinformadas, não vivem a palavra. Não podemos. Eu sei que tem demônios que são mais resistentes do que outros, eu sei que tem. Eu já lidei com demônios de vários tipos já. Conheço pastores que já passaram 6 horas, 8 horas lutando com um demônio. Conheci já a história de pastores que passaram 3 dias, 7 dias tentando expulsar o demônio. Então eu sei que existe demônio resistente, existe, mas quanto mais a gente se santificar, dar um testemunho público, orar, se consagrar com propósito para se fazer, Deus vai lhe dar vitória, a gente não vai ser envergonhado. Então não baixe a sua cabeça diante do inferno, levante ela e estenda suas mãos, porque na sua mão tem poder, tá? Entenda isso, que o poder que Deus lhe deu, você tem poder nas suas mãos, tá? Olha, eu quero que você entenda uma coisa, na sua mão tem tanto poder que você nem imagina, tá? Pode ver, o que o diabo não quer que você bote a mão na cabeça dele. Eu tenho um vídeo lá em casa que eu gravei, né? Eu orando com pessoas endemoniadas, é porque esse vídeo não estou liberado, tá? Eu não posso liberar, eu tenho eles guardados comigo. Mas demônios, pessoas que estavam lá, que eu queria botar a mão na cabeça, elas não deixavam. Elas não querem deixar eu botar a mão na cabeça dela. Me lembro de um cara que passou, estava trabalhando, e ele passou, e estava passando, que eu boto o DVD lá, evangélico, lá embaixo, e estava lá uma pregação. Eu estava ajeitando lá o meu comércio, e quando ele passa com uma lata de cerveja na mão, o pregador da televisão diz: Jesus te ama, ele tem misericórdia de você. Aí eu vi quando ele disse: será que ele tem misericórdia mesmo? Eu digo: ele tem misericórdia de você também. Aí ele parou. Ele disse: irmão, você sabe quem sou eu? Eu digo: não sei, mas Jesus te ama. Aí ele disse: eu sou um matador, sou traficante, eu vim do Rio de Janeiro e estou aqui para matar alguém. Eu digo: não tem problema, Jesus pode mudar o quadro da tua vida agora. Aí ele começou a olhar para mim: pode mesmo? Irmão, eu digo: pode agora, é só você aceitar Jesus. Aí eu fui botar a mão no ombro dele. Quando eu dei o nome dele: vamos aceitar Jesus agora. Ele disse: por favor, tire a mão de mim, por favor, tire. Eu assim, o cara endureceu, o cara, eu não sei se congelou, se petrificou, eu não sei o que aconteceu com ele. Ele implorou para eu tirar a mão de cima do ombro dele: por favor, tire. E quando eu tirei, ele disse: eu não sei quem é o senhor não, mas tem algo no senhor que é muito forte. Eu digo: é Jesus. Aleluia. Tá? E todas as vezes que eu tentei me dar a mão dele, ele disse: não, por favor, só não toque em mim. Pode conversar dele, mas só não toque em mim. Veja bem o poder que nós temos nas mãos, tá? Então estenda as tuas mãos. Menino está enfermo, coloca a tua mão na cabeça dele, ora, repreende o mal, em nome de Jesus, expulsa o mal. Na mente, na alma, no espírito, no corpo, onde tiver, seja expulso agora, em nome de Jesus. Sai! E ele sai, tá? Quantas pessoas eu já vi, já foram me chamar em casa, meu Deus do céu. Olha, irmão, me lembro que alguém foram no culto, no ponto de pregação, eu estava lá, chegou lá: olha, vamos ali embaixo que tem um endemoniado ali. Chegou lá, já vai andando, conversando com o rapaz, né? Perguntando algumas coisas a ele para saber com quem eu ia lidar. E aí ele vai explicando para mim. Quando chega lá, menino, a rua em peso estava do lado de fora, um show. O cara estava lá dentro da casa, todo mundo lá de fora, um monte de crente na rua, tudo na porta assim, olhando na porta. Já vem eu e o diácono João Santos, não sei quem mais que eu me lembro, faz muitos anos isso. Aí eu olhei assim: meu Deus, cadê os crentes dessa rua? Não tem nenhum. Aí a gente entrou, o cara estava lá endemoniado, e a gente orou, e em nome de Jesus Cristo o demônio foi expulso, tá? Porque a gente não teve medo, porque eu sei a quem eu tenho servido. Glória a Jesus. Eu sei em quem eu creio, e eu sei que ele não é mentiroso. Ele disse assim: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Em nenhum momento da minha vida eu tenho dúvida de que Jesus está comigo. Ele está comigo, aonde eu estou, aonde eu estiver, dormindo, acordado, sentado, em pé, trabalhando, conversando, comendo, andando, vivendo, de toda maneira, Ele está comigo. Isso aí eu tenho convicção, certeza.
Então, voltando para o texto das qualidades de Jesus como sumo sacerdote, ele era santo, então seja santo. E aí toda vossa maneira de viver, falando linguagem santa. Pode estar com gíria, pode estar com piadinha, não, linguagem santa. Em toda a vossa maneira de viver, roupa, trajes, observa, se analisa no espelho, na forma de comprar. Não é pecado comprar fiado, pecado é comprar fiado e não pagar. Tá? Compre e pague. Se não puder pagar, chama a pessoa e diz: olha, aconteceu isso e isso, não estou podendo pagar, mas vou te pagar. E tem mais, eu te devo 100, toma aqui 20, só é o que eu tenho, e vou te dar o resto. Deus, a pessoa pode até não gostar, mas Deus vai se agradar, porque Ele sabe da tua sinceridade. Tá? Seja sincero, seja verdadeiro, tá? Isso aí lhe engrandece diante do Reino dos Céus. Deus se agrada de você e dispensa bênçãos e poderes especial para você. Tá, irmão? Porque tem muitas pessoas que estão na prova. Eu estava estudando ontem sobre a questão das provas, e eu vi que tem pessoas, a gente desconhece uma coisa. Ontem eu nunca ouvi isso. Ontem eu aprendi isso. É que a prova não depende de Jesus para me tirar. A prova depende de mim para sair dela. Vê o que eu estou dizendo? A prova que eu sou colocado, ela depende de mim para eu sair dela. Então, quem diz até quando eu vou durar na prova sou eu mesmo. Por quê? Porque a prova não é para Deus nos conhecer, é para nós nos conhecermos. E muitas vezes a gente cai na prova e aí fica voado. Aí não vai sair nem tão cedo. A gente cai na prova, aí fica lá resmungando, reclamando. Aí deixa de orar, aí deixa de ler, aí deixa de congregar, deixa de se alegrar na presença de Deus, fica com raiva de ar, com raiva de ver, mas não vai sair nem tão cedo. Mas quando a gente está lá, ó Senhor, eu entendo que tu estás comigo, estou passando por isso, mas eu sei que lá na frente vai me dar vitória. Só me ajuda, só me dá graça, só seja comigo, alegre meu coração, canta, lê a palavra, te consagra, jejua, ora, vai, porque daqui a pouco tu vai sair rapidamente dessa prova. Porque o diabo não vai dar fogo, tá entendendo? Agora a pessoa fica lá no ar, dando péssimo testemunho, fazendo o diabo rir da cara da pessoa. Olha aí, ó, só viu cabeça baixa agora, aí, teu Deus, cadê o teu Deus? Aí dá motivo para o diabo debochar da pessoa. Motivo. Se lembra que quando o diabo chega diante do Senhor, ele olha, ele te serve e ele te adora, porque tu dá tudo que ele quer, tudo que ele tem, tu dá em abundância a ele. Tira o que ele tem para tu ver. Deus sabia do coração de Jó, e ele vai lá e tira. E o diabo veio e tirou, e mesmo assim Jó se curvou diante de Deus e disse: olha, nu eu nasci, nu eu vou partir desta vida. O Senhor me deu, ele tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Ele adorou. E depois ele diz assim: mas o homem dará tudo pela sua saúde. É o que o homem tem mais valor na face da terra, é a saúde. Tá? Nada se compara à saúde. E aí o Senhor diz: vai lá e tira a saúde dele. Só não toca na alma, porque a alma me pertence, tem limite. Tá? Vai lá e tirou a saúde. E ele não desfaleceu. Jó continuou firme na sua fé. Conversou com Deus, perguntou a Deus, tá? Questionou a Deus de forma tal que Deus perguntou: onde estavas tu quando eu fazia o céu, quando eu fazia os fundamentos da terra? Onde estavas tu quando eu começou a falar. E Jó começou a entender, e no final Deus vai e abençoa Jó, e ele diz: olha, antes eu o conhecia de ouvir falar, mas agora te contempla os meus olhos. Que coisa linda! Está entendendo? Aí é um sinal de uma pessoa que não vai virar muito na prova. E aí eu acho tão lindo que Jó, ele viveu mais tempo de vida do que tempo de prova. Ele teve dobro. Jó morreu com 210 anos de idade. Tá? E aí? Coisa linda. A gente precisa entender que Deus, Ele é maravilhoso.
resposta de Salmo, a gente vê lá Jó, quando ele diz, só para a gente confirmar aqui. Jó 42. E depois disso, viveu Jó 140 anos e viu a seus filhos e aos filhos de seus filhos até a quarta geração. E então morreu Jó, velhos e fartos de dia. Porque Jó, 140 anos, mais 70 dá quanto? 210 anos de idade. Deus deu a ele tudo em dobro, certo? Então, a gente vê que depois da prova, Jó viveu mais 140 anos, o dobro da idade que ele tinha, tá? Então, igreja, pensa direitinho. Se você está sendo provado, saiba de uma coisa, que o teu tempo de vitória, de glória, de alegria será maior em dobro do que o tempo que você está sofrendo. Amém. Agora precisamos acreditar, certo, igreja? Vamos lá ainda. Aí, uma das qualidades do Senhor como sumo sacerdote, qual foi que eu falei? Santo. Segunda qualidade, inocente, ou seja, inocência. É aquilo que a criança tem, tá? A inocência, a pureza, é uma coisa linda que o crente precisa ter. A prova é tanto que a Bíblia diz que nós devemos ser meninos na malícia. Está entendendo? Meninos na malícia. O que quer dizer isso aí? A criança, ela briga com a outra que arenga, até se ferem uma a outra, mas daqui a pouco elas estão juntas de novo, brincando e até dividindo o lanche. Está entendendo? Isso é o que? Não tem malícia, é inocente. A inocência, tá? Jesus era inocente, ele não tinha malícia. Nós também não devemos ter. Não devemos ter malícia. O que é malícia? Acúmulo de maus pensamentos, acúmulo de desejos que vêm prejudicar os outros. Ei, tu não pode ter malícia no teu coração. Lá na carta aos Efésios 4:29 diz assim, vamos para lá para a gente ler. Glória a Deus, aleluia, Jesus, ele é lindo. 4:29 aos Efésios: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa para promover a edificação, para que dê graça aos que a ouvem. E não entristeçais o Espírito Santo, no qual está selado para o dia da redenção. Que dia é esse, o dia do arrebatamento? 31. Perdão, é 31. Toda amargura e ira e cólera e gritaria e blasfêmia e toda o que? Malícia. Acúmulo de pensamentos malignos, pensamentos de vingança, desejos contrários à vontade de Deus, tá? Seja tirado de entre vós. Então, tem pessoas que às vezes, irmão, é ferido por outro na igreja. Agora isso às vezes é ferido por quê? Uma palavra, um gesto, uma forma que agiu, e a pessoa fica com ódio daquela outra pessoa. E não podemos agir assim. Por quê? Nós estamos indo para onde? Para o céu. No céu só entra quem é o quê? Santo e inocente. Então, se a gente não tirar isso de nós aqui, como é que a gente pode chegar lá? Tá? Se Jesus não teve isso, como é que a gente pode ter? Se a gente tem que ser imitador de Cristo, a gente é uma cópia de Cristo. Então devemos entender, igreja, que para nós chegarmos lá, para nós termos êxito em tudo aquilo que a gente faz, é necessário que a gente seja o quê? Inocentes, tá bom? Nunca guarde rancor de alguém, tá? Nunca diga assim, não, eu não quero nem me aproximar dele, nem dela, estou fora, estou longe. Não, se aproxime, ajude, converse, tá? Porque Deus vai se agradar de você.
inocência, não podemos ter malícia, desejo de vingança em hipótese alguma, igreja, tá certo? Tem mais aqui assim, vamos lá: inocente, imaculado. Imaculado quer dizer sem mancha, sem pecado, tá? É como se a gente estivesse dizendo assim, sem manchas, ou seja, pecados escondidos, coisas ocultas que ninguém vê, mas que para Deus a gente está com uma mancha. Porque lá em Eclesiastes 9, tá? Parece que é 8:9, diz lá que em todo tempo sejam alvas as tuas vestes, né? Alvas. Você está dizendo que em todo tempo nossas vestes têm que ser alvas, certo? Tem que ser limpas, sem manchas, tá? Então aqui está dizendo bem claro, imaculado quer dizer sem pecado, sem mancha, tá bom? Então, ei, não pode ter nada que manche as tuas vestes. E o que é que pode manchar as tuas vestes? Pensamentos contrários, desejo de vingança, falta de perdão, negligência na obra de Deus. Isso tudo mancha a nossa alma, as nossas vestes que é branca, tá? E aí fica ruim o negócio da gente, tá? Devemos ter esse cuidado. Aí diz, em todo tempo seja branca, seja alva as vossas vestes, e não falte sobre a vossa cabeça, e não falte óleo sobre a vossa cabeça. O que é o óleo? Simboliza o Espírito Santo. Aonde? Na cabeça. A cabeça é o centro da vida. Tudo está aqui armazenado. Ei, então, em nenhum momento pode faltar o quê? O óleo, ou seja, o Espírito Santo. Em nenhum momento ele pode estar longe daqui, ó, do teu ser, do centro do teu coração, da tua vida. Em todo tempo, aí, ó, estejam aqui o óleo do Espírito Santo, a presença do Espírito Santo, o poder do Espírito Santo, a pessoa do Espírito Santo, o querer do Espírito Santo na nossa vida. Quando alguma coisa, irmão, ruim estiver tentando tomar o teu pensamento, luta, escapa desse mal, porque isso vai te atrasar, vai te atrofiar, vai te impedir de chegar no céu. Então joga fora, tá? Às vezes tem várias maneiras da pessoa juntar sentimentos, tá? Tem pessoas que compram a briga dos outros. Meu Deus me livre, quem brigou que você arrepende pra lá, tá? Se eu não brigo, eu vou comprar a briga dos outros. Então tem pessoas que ficam com raiva de A porque brigou com B. Compra aquele pecado, toma para si, deixa pra lá, irmão. Ajuda. Se você não puder dar um conselho, não te envolve, porque a Bíblia diz lá em Provérbios que aquele que vai passando e se mete em questões alheias é como pegar o cão pela orelha. Pega o pitbull pela orelha, pega e vê o que é que vai acontecer contigo. Pega. Então quem entra na bronca dos outros, na briga dos outros, nos problemas dos outros, está pegando o pitbull pela orelha, tá? Então, amado, isso às vezes é a mãe com a filha, com o filho, tá? Às vezes a sogra entra na causa do genro, né? Da nora, tá? Às vezes é o irmão que entra na causa do outro irmão que está todo errado, mas que está querendo defender dele, só porque o irmão dele não tem nada a ver isso aí, porque quem é de Deus não pode envolver com nada dos outros, tá? Então, ajudar, a gente pode ajudar. Agora, se manchar, se envolver para prejudicar a nossa salvação, a nossa redenção, de maneira nenhuma. Dê conselho, ajude, não se envolva, para que você não venha perder a sua salvação, não venha se manchar, tá? Então precisamos agir dessa maneira. Aí, igreja, vamos lá, glória a Deus. Aí os irmãos perguntam, hoje é doutrina, né, pastor? Eu digo, é extraordinária a doutrina hoje. Vamos lá, estamos terminando já. Estamos terminando. Passou 10 minutos só, você não vai perder nada. Vamos lá. Diga aqui ainda assim: inocente, imaculado e separado dos o quê? Pecadores. Separados dos pecadores. Ou seja, uma pessoa que vivia no mundo, mas não se envolvia com o pecado de ninguém, certo? E assim devemos ser nós, tá? Tem vários textos na Bíblia, tem um que eu até lembrei, que diz assim: olha, retira o pé da casa do teu vizinho para que ele não venha enjoar de ti. A pessoa na casa de A, lá, visitando a casa de A, direto lá, a pessoa vai estar enjoando. Eu já vi que a pessoa está morando ali, está vivendo ali, é diferente, é família, pode acontecer normal, mas eu conheço uma pessoa mesmo que o marido
e deve ser feito, tá? Quantas mulheres que querem abusar do seu marido, às vezes o marido chega cansado, a mulher ainda manda ele lavar roupa, e aí? Pensa aí direitinho? O cara chega cansado, a mulher vai ficar teu ovo, tá lá. Outros que não fazem uma comida diferente, é só cuscuz com salsicha, é só cuscuz com ovo, misericórdia, nem só de pão com salsicha e cuscuz com salsicha viverá o homem. Pelo amor de Deus, tem que mudar o cardápio, vai lá na internet ver uma receita nova. Então, o meu professor, eu tenho um professor que ele disse, Dauro, eu estou há 22 anos comendo cuscuz com salsicha, eu não aguento mais. 22 anos, e terminou, sabe o quê? Se separando, 22 anos depois, se separou. Pelo amor de Deus, ele disse, eu não aguento mais não, Dauro. 22 anos comendo cuscuz com salsicha. Eu só como uma comida diferente quando eu saio, quando eu vou fora. Então, isso é triste. A mulher, ela foi criada, ela foi formada por Deus, criada foi o homem, ela foi formada por Deus para auxiliar o homem, ajudar o homem, tá? E o homem também para cuidar da sua esposa, da mulher que está do seu lado. Então temos que ter esse cuidado, igreja, tá? De sermos separados do pecado. Tudo aquilo que vai manchar, que vai caracterizar o pecado na nossa vida, a gente deve deixar do lado, procurar ser melhor, o máximo que a gente puder, o máximo que a gente puder. Então temos que ter esse cuidado, tá certo? Não se envolver em briga de ninguém, tá? A filhinha está brigando com o marido, você só não pode deixar ele bater no outro, tá? Mas está brigando, tá certo. Deixa eu terminar. Quando terminar a briga lá, aí você vai lá, se é mãe ou se é pai, você vai lá e chama no canto, vem cá, tu primeiro, por que estava brigando assim? Aí escuta ele, depois vem cá você, aí escuta ela, aí vê onde é que está os pontos negativos e junta os dois, tome vergonha na cara, tá? Vocês casaram-se para estar juntos até que a morte os separe, tá? Ninguém pode separar vocês. Então, olha, tenham vergonha na cara, se unam, se amem, tá? Lutem, porque não existe casamento perfeito, tá? E ninguém consegue completar o outro 100%, ninguém, tá? Ninguém. A gente nunca vai conseguir completar ou saciar o outro 100%. Sempre vai estar faltando algo para a mulher e sempre vai estar faltando algo para o homem, mas esse algo que está faltando, nem ela nem ele vai encontrar lá fora, tá? Nunca vai se completar, aqui na terra não. Então, entendam isso, casamento, só quem separa é a morte, certo? Porque depois da morte, segue-se o juízo, depois da morte não se casa nem se dá em casamento, até aí, bom? Então, separado do pecado. Estou falando dos pecados, tem muitos, mas estou falando só alguns, né? Então, de maneira que assim, inocente, imaculado, separado dos pecados e feito mais sublime do que os céus. Estou falando aqui da sublimidade, da pureza, da santidade, da beleza, da beleza linda que é Jesus, tá? Mais sublime do que o céu. Viu como ele é belo? Viu como ele é maravilhoso, tá? Então a gente vê que ele é o sumo sacerdote que a gente precisa ter, que a gente precisava e que a gente precisa ter. Então, amados, levanta a tua cabeça nessa noite. Deus, Ele está falando conosco para que a gente venha ser melhor para Ele. Por quê? Estamos nessa reunião secreta aqui de busca do poder de Deus através da oração. Estamos aqui e Deus vai responder essa oração que a gente fez aqui hoje. Ele nos ouviu. Agora Ele quer que depois que a gente sair por aquelas portas ali, a gente continue na mesma posição que a gente se encontra aqui agora. Aí não pode ser crente só quando está aqui dentro da igreja. A gente tem que ser crente aqui e lá fora também, tá? Então devemos ser unânime, tá? Em todos os momentos da nossa vida, uma só personalidade. Não podemos ter dupla face, duas caras, de maneira
Então espere, sofre as consequências como bom soldado de Cristo, continue evangelizando, faz o que está na primeira carta aos Coríntios 15:58, vai lá, seja abundante, constante, ali, olha, sempre atuante ali, não desista, não desanime, não desfaleça, não pare, por nada, nem por ninguém, porque o que pode separar do amor de Cristo? Nada deste mundo, nem a nudez, nem a perseguição, nem a afronta, nem falsidade de irmão, nem doença, nem a morte, nem o porvir. Olha, nada pode nos separar do amor de Cristo. Aconteça o que acontecer, eu tenho que estar firme na presença de Deus, porque daqui a pouco Ele está voltando, igreja, para nos buscar. Daqui a pouco, pode ser até agora, antes de acabar esse culto, mas Ele está voltando e a gente tem que acreditar e tem que se pôr na posição que Ele quer que a gente esteja, para Ele nos levar para estar com Ele, para que a gente possa disputar daquelas bodas lá do Cordeiro lá do céu, que é quando a gente vai conhecer o Pai de Jesus Cristo, nosso Pai Deus.